no quadro Histórias do Automobilismo, confira a segunda parte da entrevista com Pedro Mufato. Agora vamos passar para uma outra história. O seu Pedro, ele correu fora do Brasil. Ele correu na Argentina, no Uruguai, no Chile e até nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma história bacana. Como é que foi lá, seu Pedro, lá nos Estados Unidos? Quando nós estávamos disputando o Campeonato Sul-Americano de Fórmula 2, aí houve um convite da OEA para fazer uma competição e levar 10 pilotos sul-americanos. E daí eu fui incluído então nessa lista. Foram argentino, uruguai, paraguai, brasileiro e chileno. Então aqui do Brasil nós somos em 2. E aí foi feita uma corrida em Daytona, onde foi patrocinado pela OEA e tinha mais alguns patrocinadores lá, e principalmente pelo dono do autódromo, que era o Mr. Bill France, que tem vários autódromos, tinha até porque ele já é falecido. E ele então queria fazer uma disputa americana, juntando a América Central, Estados Unidos e América do Sul. Seria a América Central, a América do Norte e a América do Sul. Daí então houve esse convite, nós fomos para lá, um esquema realmente bem profissional. E aí houve lá, foi coordenado pelos argentinos, que na época eles tinham mais coordenação desse campeonato sul-americano. E aí houve lá então essa corrida, foi corrida, se não me engano, 3 horas, foi 3 horas de duração. E daí eu larguei, acho que em 9º, e terminei em 2º lugar, inclusive sendo o melhor sul-americano. E até na época recebi um troféu enorme lá, que não era um troféu para se trazer, era para ficar lá quem ganhasse 3 vezes. Mas depois esse programa não prosseguiu. Mas eu fui o melhor sul-americano e até não ganhamos porque estava uma pequena falha no carro, e o companheiro que era americano, porque a gente corria com dupla americana, ele parou para ver se tirava a falha. Eu entrei e falei, olha, vai que essa falha não vai tirar e não compensa. Aí então nós terminamos em 2º lugar. Mas foi uma ótima colocação e apesar de não ter o carro melhor, mas a gente acabou andando bem lá e fiz essa disputa. Eu acabei sendo o melhor sul-americano. Isso também foi um motivo de grande satisfação para mim. Tudo isso envolvendo o nome de Cascavel, do Paraná, do Brasil, que está levando para fora, para o exterior. Cascavel se tornou conhecido no mundo inteiro por causa desses fatos, né? Por causa desses pilotos que levaram esse nome, que engrandeceram o nome da cidade. Um outro fato bastante interessante que poucas pessoas sabem é que em 1973 nós tivemos uma crise do petróleo. Em 75, o governo criou um programa pró-álcool. Em 77, o governo autorizou os carros de corrida a usar o álcool em competição, porque não podia mais usar gasolina. Mas um dos responsáveis, talvez o responsável por essa permissão de usar álcool no automobilismo, é o seu Pedro. Como é que foi essa história? O senhor conversou com o presidente sobre isso, né? Aconteceu o seguinte, as coincidências aconteceram. Nós recebemos aqui, na época, eu era prefeito, a visita do presidente Ernesto Geisel. E a gente fez toda a solenidade aí do que ele veio aqui entregar título definitivo, título de terra aqui na região, que era um fato que havia muita disputa, muita morte, e o INCRA, através do governo federal, então começou a legalizar a terra, e o presidente Geisel veio aqui para fazer a entrega, se não me engano, 10 ou 15 títulos já definitivos, dessas pessoas, desses proprietários, desses poceiros que estavam nas terras. E aí logicamente, na época, falou o ministro da Agricultura, falei eu com o prefeito, falou o governador e daí falou o presidente Geisel. E eu falei, eu não digo de improviso, mas eu falei sem ficar lendo o discurso, eu falei olhando para as pessoas que estavam recebendo o título.
com o presidente que estava ao lado e falando da importância do fato de estar acontecendo aqui na nossa região aqui, que era muito importante. E aí, quando a gente foi para o aeroporto para embarcar, o presidente junto comigo no carro, a gente chegou lá e ficou esperando chegar o resto da comitiva. Aí o presidente desceu e falou: prefeito, você é advogado? Eu falei: não. Ele falou: não, porque eu gostei muito do seu discurso. Aí o Ney Braga, que era ministro da Educação, que era aqui do Paraná, ele falou: presidente, o nosso prefeito é piloto. Piloto, mas qual é o tipo de avião que você voa? Eu falei: não, presidente, eu sou piloto de automobilismo, piloto aqui do interior e tal. E ele falou: e agora que o petróleo está acabando? Que estava naquela onda que estava dizendo que ia acabar o petróleo e que não teria mais, e já tinham sido proibido corrida no Brasil para não gastar petróleo. Tudo está restrito, os postos não abriam domingo, tinha várias restrições para não se gastar petróleo. Aí o presidente falou: e agora? Pois é, eu falei: presidente, foi proibido automobilismo aqui, corridas de carro, por causa de economizar petróleo. Só que nós já estávamos andando com álcool, nós estamos andando com álcool, nós já não corremos mais com gasolina. E isso nós deu um problema sério. Até eu já falei: olha, só em São Paulo ficou uns 10, 15 mil desempregados, mais no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, enfim, o automobilismo é um grupo muito grande, entre mecânicos, pilotos, pessoal de equipe, tudo. E então isso aí hoje tudo parou tudo, os autódromos pararam e tal. Ele falou: mas e gasta muito? Eu falei: não gasta muito. Nós hoje, se fizéssemos um campeonato brasileiro com 8 ou 10 corridinhas, estava bom aí para manter vivo as coisas e tal. Aí ele chamou o Ney Braga e falou: ministro, precisa liberar um álcool para eles continuar correndo. E foi assim então que daí o ministro pediu que a Confederação Brasileira de Automobilismo fizesse um ofício, e logo no outro dia eu pedi para fazer, entregar para lá que ele ia autorizar. E daí então voltou a ter automobilismo no Brasil, graças à coincidência dessa estada do presidente aqui e dessa conversa que surgiu em decorrência da minha fala, e o presidente então entrou na conversa e autorizou. Muitas pessoas acham que é só dentro do autódromo, às vezes na corrida, que se engrandece, que se traz, né, o conhecimento, se traz ou se leva, né, o conhecimento da cidade para fora. Mas esses fatos, né, fora das pistas é que levaram, que mantiveram o automobilismo vivo dentro, né, do Brasil, e principalmente mostrando que realmente Cascavel é o berço nosso no automobilismo.